Presidente Michel Temer, PMDB, ganha força com a greve dos caminhoneiros. Como isso? Águas de Lindóia, 26 de maio de 2018. As greves representam legalmente para os caminhoneiros das categorias organizadas, o instrumento constitucional mais importante para a conquista de seus direitos trabalhistas e de melhores condições para o exercício de suas funções. Tanto no serviço público quanto no privado, com ênfase mais forte na atividade pública, direitos trabalhistas somente conseguem ser conquistados, esgotadas as tentativas de acordo nas mesas de negociações, a partir daí são deflagradas as greves. E, sobretudo, os direitos dos caminhoneiros que estão lutando arduamente para a diminuição dos preços dos combustíveis e impostos. Indiretamente, poderia favorecer a população brasileira. Como pode, de certa forma, fortalecer o presidente Michel Temer, então? Apenas para pontuar o tema, exemplificamos casos mais recentes ocorridos na Bahia, nas greves dos policiais militares, dos trabalhadores da construção pesada, dos profissionais de saúde, no momento atual, os docentes da rede estadual e os rodoviários do transporte urbano de Salvador. Todos esses movimentos da classe trabalhadora baiana, com a exceção desse último, perduraram por muito tempo. Respondendo à questão acima, veja nas fotos como o povo prejudica o próprio grevista, e assim, de certo modo, o movimento dos caminhoneiros em geral. Virando a página está a figura da população, maior ou talvez a única grande prejudicada nesses processos paredistas. Mesmo em tempo normal de funcionamento dos setores acima citados, a população padece diante da má qualidade do que lhe vem sendo oferecido nas áreas de segurança pública, saúde, educação, infraestrutura e transporte público. As greves originárias dos próprios segmentos populares servem para atenuar e expor as condições de extrema dificuldades a que estão submetidos justamente aquelas classes sociais que mais dependem desses setores organizados. O povo brasileiro fez uma greve, com os movimentos organizados dos caminhoneiros, para baixar e reduzir os preços dos combustíveis, óleo diesel, pedágios, impostos. Entretanto, estamos em plena escassez de gasolina em todos os postos do Brasil. Enquanto isso, o povo marchando em filas, por que será? Fácil de se responder. Os caminhoneiros estão lutando para a queda de preços, no mesmo tempo o próprio povo, defendidos pela classe, desesperados, desorganizados, esvaziam rapidamente todos os postos do Brasil, pagando um preço maior do que se esperava pagar. A greve não era para baixar os preços. Falar que falta algo no mercado, a multidão se aglomera em filas. Daí o que está acontecendo, fortaleceu o governo rapidamente. Não se engane, o governo federal ficou mais forte agora. Pois, o pedido de baixar os preços, se tornou na verdade, um caça-Temer. Movimentado por alguns grevistas que estão infiltrados, com muita raiva e ódio, querendo vingança por Temer, ocupou o lugar da presidente Dilma Rousseff. Puxa vida! Mas não era para direcionar na redução dos preços? Agora virou no Brasil algo partidário ao invés de se objetivar no propósito principal, a redução dos preços. Muitos estão tentando caçar o presidente Michel Temer. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Como resultante desses movimentos paredistas organizados, repetimos, constitucionalmente legais, desconhece-se que o povo tenha saído favorecido, mesmo reconhecendo que o caminhoneiro é parcela originária desse próprio povo. Independentemente de serem ou não atendidas as pautas de reivindicações dos caminhoneiros, a segurança pública permanecerá deficitária, a educação pública com os mesmos problemas e vícios, as obras estruturantes com má qualidade, a saúde agonizante em postos e hospitais e o transporte público beirando o caos. A pergunta que se faz: quem mais precisa e depende desses serviços?
De uma coisa se pode ter absoluta certeza: o patronato, seja ele público ou privado nesses setores, não necessita de pegar um coletivo, de ter aluno em escola pública, de recorrer a um posto ou hospital público, de andar pelas ruas esburacadas e, até mesmo em determinados casos, da segurança pública, pois a eles estão disponibilizados os aparelhamentos estratégicos pessoais tanto públicos quanto particulares. O que realmente tem resultado benéfico para o povão? Realmente o povão é que sofre. Simplesmente porque nossos governantes só olham para seus próprios umbigos. Não há divisão de renda em nosso país. Os setores essenciais, que são a saúde, educação, segurança, transporte, lazer, ficam para último plano, e os coronéis, os banqueiros e os usurpadores do erário público se deleitando em outros países e aqui mesmo, só comendo caviar, suas enormes mansões, seus aviões, suas numerosas fazendas de gado e assim sucessivamente, esquecem que o dinheiro arrecadado simplesmente é da população de nosso país, justamente para reverter em benfeitorias para a nação. Estamos vivendo em uma democracia forjada de ditadura, e a única coisa que os funcionários e empregados de um modo em geral têm é a greve. Só funcionará com a união de todos, coisas que aqui no Brasil não se consegue porque estão divididas entre bandeiras azul, vermelho, amarela. Mesmo sabendo que estamos sendo prejudicados, às vezes, sem organização, teimamos. A exemplo de alguns países europeus, lá primeiramente eles pensam no bem-estar da população, aqui eles primeiramente pensam neles. Como é que o povão terá chances de melhores dias, se os políticos de um modo em geral são corruptos, os juízes são corruptos justamente. Aqueles que emanam da lei recebem propina e fazem variedades de falcatruas. Como diz o velho ditado popular, estamos no mato sem cachorro, porque quando se faz greve no Brasil, alguns visam apenas interesses singulares e às vezes, partidários. Após conseguirem seus objetivos, abandonam descaradamente o povo. É o que acontece desde que comecei a entender a nossa sociedade. É por esse motivo que o povo desesperado, muitas vezes, sem pensar nas consequências, correram para esvaziar todos os postos de gasolina no país, dando lucros astronômicos, sem generalizar, para muitos aproveitadores. Indiretamente, aumenta o lucro imediato da Petrobras e daqueles que lá administram esse sistema. Muitas lideranças no Brasil são negociáveis, ou seja, defendem interesses próprios, singulares, e não a da população. A falta de organização de grevistas, a falta de organização do povo brasileiro, vai causar o grande caos, sobretudo, não vai solucionar a situação no Brasil. Poderíamos terminar este texto de diversas formas. O prejuízo pelas consequências dessa greve de caminhoneiros começa a tomar proporções tão absurdas que qualquer um dos fatos que serão listados a seguir seria impactante. Mesmo sabendo dos direitos, e eu mesmo apoio tais movimentos. Mas o drama de um dos setores mais afetados por essa paralisação, o da avicultura. Os sérios impactos dessa greve prejudicam de tal forma a população, que é preciso garantir a circulação de mercadorias e insumos, sendo necessário intensificar, urgentemente, o uso de todos os instrumentos públicos na defesa da sociedade como um todo. É o que vai dizer os ministros e o próprio presidente Michel Temer, que vai usar meios oportunos para fortalecimento dele e de seus ministérios. Existem pessoas que pagaram R$10, R$10, em 1 litro de gasolina, e saíram felizes ainda. Pode isso? Embora haja grandes distorções na estrutura de preços dos produtos e serviços, em função de uma carga tributária desvirtuada, o bloqueio das rodovias do país prejudica a operação das indústrias, aumenta os custos de produção, penaliza a população mais pobre e tem efeitos danosos para toda a sociedade.
Diversas indústrias já estão paradas com reflexos no comércio, arrecadação fiscal e empregabilidade, que vai levar o ódio, disseminação de revoltas, mesmo que uma parte da população aponte Michel Temer como um vilão. Não se esqueçamos de olhar para trás, que isso vem acontecendo há mais de 30 anos e a população nada fez, a não ser continuar a votar em políticos que jamais defenderam a população brasileira, e muitos aproveitam para tirar vantagem e espalhar a baderna e violência no Brasil. Nessa luta, pessoal, desculpe-me a minha sinceridade, nada vai mudar, não sou pessimista, entretanto, perdemos por falta de união mais uma vez. Temer e seu governo é vitorioso, devemos reconhecer, mesmo, aqueles que não gostam dele. Aceite isso, ainda mais, se vocês não mudarem seus votos e não pararem com esse consumismo desenfreado. Não escolherem certos seus representantes, na hora do voto, o povo sempre perderá, o povo sem união é submisso ao poder. O Brasil tem muitas lideranças, mas pouca organização. Paz a todos e que tenhamos mais união e fé. Mário Ronco Filho, jornalista. Assine o nosso canal do YouTube, Juscelino Luz. Dê seu like e venha conosco, compartilhando nossas publicações.